você não vai se perder. Deixa essa luz brilhar, vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti, no teu coração. Existe muito mais do que você pensou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. Compartilha, meu povo. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha o nosso programa. Vai nos comentários, escreve também o que você tem achado do nosso programa. Se você quer também um tema, você pode colocar lá nos comentários a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também colocar o seu comentário, sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Nosso WhatsApp é 71984721124. Eu vou repetir para vocês. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, você interage com a gente, participa com a gente. E hoje teremos o tema do dia. A reflexão do dia. Uma linda canção. As nossas pinceladas sobre o tema. E aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, canal do programa O Farol. Isso Eu aí. gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Vou compartilhar o link do ao vivo do Facebook, tá bom? Tudo bem. Canal Programa Farol lá no YouTube. Por que a gente tem esse canal? Porque fica muito mais fácil você poder acessar todos os nossos programas. Lá você vai encontrar do primeiro programa, o teu de ontem, tá lá. Todos eles, tá bom? Você pode maratonar, você pode, talvez você assistiu algum programa, que a gente está fazendo algumas séries, né, alguns estudos falando sobre o casamento, sobre como você cultivar a gentileza no casamento. Talvez você perdeu algum dia, então você pode chegar lá e procurar no YouTube, você vai encontrar todos os nossos programas. Além disso, você também pode compartilhar. Quando você compartilha, é um gesto de amor, é um gesto de carinho para aquela pessoa que você tem tanto apreço. Às vezes um vizinho, um amigo do trabalho, que você vê que está sobrecarregado, precisando de uma mensagem de fé, e aqui você vai encontrar tudo isso. Nosso programa, ele leva a mensagem do Evangelho, leva a palavra do Senhor Jesus para o seu coração. Então tenha certeza que quando você compartilha, você também está levando essa mensagem, você também está semeando a palavra de Deus. Então, ao invés de a gente ficar compartilhando coisas que não vai trazer nenhum tipo de coisa, né, frutífera para a nossa vida, compartilhe o programa Farol, que tenho certeza que quem assistir vai ser alcançado pelo amor do Senhor Jesus, tá bom? Programa Farol, nosso canal lá no YouTube. Hoje é sexta-feira, né? Então vem com a gente, o programa Farol está no ar. Sim, e estamos de volta. Já compartilhei o link do nosso canal no YouTube. Já compartilhei também o nosso tema do dia, que daqui a pouco você vai estar falando sobre o tema do dia. E já compartilhei o nosso link do ao vivo no Facebook. Daqui a pouco nós vamos ler a reflexão do dia. Eu também já compartilhei nosso momento Ele e Ela de hoje. Vamos falando algo nesse momento. No momento que...
ele e elas de hoje. Você vai estar falando ainda sobre José. E a gente vai dar dando continuidade eu falando sobre Maria, tá bom? Então, nosso tema do dia de hoje, para dar continuidade a essa história, essa mensagem de fé para vocês. Tema do dia: para você, como manter a fé inabalável e a obediência, mesmo quando as lutas e os julgamentos se acumulam e as portas parecem se fechar. Vou repetir para vocês nosso tema do dia de hoje. Como se manter a fé inabalável e a obediência, mesmo quando as lutas e julgamentos se acumulam e as portas parecem se fechar. Esse é o nosso tema do dia de hoje. Vem participar com a gente no nosso programa. Dê a sua opinião. Isso aí. E o nosso tema que você falou vamos dizer assim, é uma continuação Isso. do que a gente falou na semana passada. Não é isso? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Daqui a pouco nós falamos mais sobre o tema. E a reflexão de hoje, ela diz o seguinte: o peso que ninguém via. O peso que ninguém via. Eu não sei quanto a rede toda, mas aqui está travado. Não sei se está travado no seu aí. Não. O meu está travado aqui. Aqui tá normal. Está travado ali só no Facebook. Está travado. Então vamos lá. O peso que ninguém via. Ninguém desconfiava. Ele sorria no trabalho, respondia educado, cumpria horários. Por fora tudo funcionava. Por dentro algo estava quebrado. O peso não vinha de uma tragédia específica. Vinha do acúmulo, de engolir palavras, de ser forte o tempo todo, de não saber para quem dizer não estou bem. Até que um dia, sentado sozinho, percebeu algo simples. Não era fraco por estar cansado. Era humano. Orou do jeito que deu, sem discurso bonito. Só disse: Deus, eu não aguento mais carregar isso sozinho. E algo mudou. Não na vida inteira, mas dentro. O peso não sumiu, mas deixou de esmagar. E o aprendizado? Reconhecer o cansaço não é derrota. É o primeiro passo para a cura. Você vê, eu lembro disso. Aqui fala da cura, mas eu lembro de Moisés. Moisés tinha milhões de pessoas para conduzir. E aquele peso estava impedindo dele fazer o melhor por todos. Até que seu sogro falou, né? Olha, Moisés, tá difícil para você. Divide as cargas. Divide para cada um também poder resolver. E aquilo que eles não puderem resolver, você resolve. E assim foi tirado aquele peso. E muitas pessoas têm carregado peso e quer resolver tudo. Posso tudo, não sou fraco, eu vou resolver, quer carregar tudo. E acaba se sufocando. Acaba se sobrecarregando. E não é fraqueza a pessoa dizer, não consigo. É verdade. É ou não é verdade? Sim. E foi assim que essa pessoa fez. E ali começou uma mudança. E quando fez a oração, Deus, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Então veio a mudança. E a mudança é a pessoa que faz dentro de si. Acho que carga, né? Quando você está sobrecarregada, quando você está cheio de acúmulos, já fiquei assim. E
é algo assim que não tem palavras. Quando você está sobrecarregada, você tem tanto por fazer, e por mais que você faça, você não consegue dar conta. Você não consegue terminar, você não consegue, porque tudo vira muito, vira excesso, vira sobrecarga. A gente faz e no outro dia tem tudo para fazer novamente. Então, se você não para e não se autoanalisa e percebe que você está sobrecarregado, uma coisa que eu aprendi, você precisa conversar com Deus. Às vezes assim, eu não tenho amigo, eu não tenho amigo, eu não tenho amiga, eu não tenho ninguém para conversar. Você tem o melhor de todos os amigos, você tem o melhor de todas as pessoas que podem estar ao seu lado, que é o Senhor Jesus. Então, quando ele orou, ele não é que tudo se resolveu fora, mas as coisas começaram a mudar dentro. E uma coisa que você falou aí na mensagem que eu gostei muito, não foi tudo. Aliviou. É aquela coisa assim, quando você está sobrecarregado mesmo, quando você está com a carga muito grande. Foi a primeira palavra da mensagem, não foi carga, foi sobrecarregado? Qual foi? O peso que ninguém via. O peso. Quando você está com aquele peso na alma, aquela coisa que está mesmo, você ora, é um alívio. Não é que resolveu tudo fora, nem tampouco que resolveu tudo dentro. Mas você deu um primeiro passo de Deus começar a transformar. Porque quando você reconhece que você está sobrecarregado, que o peso está grande demais, que você parece que vai explodir, quando você diz, Deus, me socorre. Né? Eu passei por isso, disse, Deus, me socorre, eu não vou dar conta, eu vou enlouquecer. E Deus veio com amor e bondade dele. Porque quando a gente, não só as pessoas que não são cristãs, mas as pessoas que são cristãs, elas acham que a sobrecarga, que a angústia, que às vezes as dores, às vezes a ansiedade, às vezes as lutas que sobrecarregam a nossa vida, que a gente não pode ter isso. As pessoas acham, não, eu sou cristã, eu tenho Jesus, como assim eu estou passando por isso? Mas somos seres humanos, suscetíveis a todo tipo de luta. Porque até está na Bíblia que Elias ficou no estado que ficou, pediu a morte, depressivo, sobrecarregado, pensou que não ia dar conta. Então, ali prova que todos nós passamos por esse tipo de coisa. E quando a gente busca o Senhor, Ele vem. E quando você reconhece e busca o Senhor, é o caminho certo para a sua vitória, para você sair dessa situação. O peso não sumiu, mas deixou de esmagar. Então, por que não sumiu de vez? Porque é um trabalhar, né? Veio primeiro a oração e o primeiro reconhecimento. Parou de esmagar e ao tempo com o Senhor, ele vai deixar de existir. E essa foi a nossa reflexão de hoje. O peso que ninguém via. Para você ver, muito legal. Ninguém vê. Não, ninguém vê. É interno, é uma coisa que ninguém sabe. E às vezes vê, como diz no início, né, sorrindo, vê ali trabalhando, vê ali fazendo as coisas. Ninguém imagina o quanto que aquela pessoa está carregando. Está sofrendo, verdade. É ou não é? Sim. Com a gente aqui a Zorilda Trindade, ela diz, boa tarde, que Deus nos abençoe. Vem com a gente. Então vem com a gente. Zorilda. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, minha esposa, o nosso tema para você, como manter a fé inabalável e a obediência, mesmo quando as lutas e julgamentos se acumulam e as portas parecem se fechar. Na semana passada, no Momento Ele e Ela, nós falamos sobre Maria também, né? Sobre José e Maria. Sim. E foi para você como uma pessoa consegue honrar com excelência o propósito que Deus lhe confiou. Né? Falamos sobre o propósito. Deus tinha confiado a Maria, sim, né, ser mãe do Senhor Jesus, mas ela teve os percalços, né? Teve as lutas. E hoje, o nosso tema é também como manter essa fé inabalável e sendo obediente, mesmo quando as lutas e julgamentos se acumulam e as portas parecem se fechar. Como? De que maneira? De que jeito eu consigo fazer isso? Manter a obediência. Manter a fé. Mesmo quando tudo está difícil. Mesmo quando as portas estão fechadas. Como é que a pessoa faz isso? É difícil, né? Se a pessoa ela não tem um compromisso e um propósito com Deus. O que é ter a palavra propósito? O que é ter um propósito? Ter um propósito, vamos dizer assim, é um objetivo. É uma meta. Eu vou chegar ali. Eu vou fazer isso todos os dias. Eu vou orar todos os dias. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. É um propósito, é um objetivo.
Então, aconteça o que acontecer, dê o que der, eu vou fazer aquilo. Sim. Então, um propósito, é um objetivo. Então, como é que a pessoa consegue fazer isso? Como é que a pessoa consegue, mesmo manter-se dessa forma, inabalável, né? Como se manter a fé inabalável e a obediência, mesmo quando as lutas e julgamentos se acumulam e as portas parecem fechar, tendo seu propósito com Deus. Tendo, como você sempre diz, a sua porta do quarto lá, ó, você entrar, fechar e falar com Deus. Mesmo que haja o julgamento. Porque se você faz o certo, as pessoas falam. Se você faz o errado, as pessoas falam. Então permaneça fiel fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque o que os outros falam ou dizem de você só vai ter efeito se você permitir que isso entre em você. Não permita entrar. Não deixe, continue no seu propósito e você vai ver como Deus ele vai te abençoar. Com a gente aqui, a nossa amiga Sandra Cunha. Dona Sandrinha, que saudade! E ela diz boa tarde, boa noite, duas rosas. Organizando as coisas para não ficar sem esse momento tão importante na minha vida. Aprendo muito, amo vocês. E despachou aqui 4 corações. Ai, Dona Sandra, Deus abençoe a senhora, que saudade. Vem com a gente. Dona Sandra, vem com a gente, que Deus abençoe. Organize sim as coisas, tá? Organize bem. Nosso tema do dia. Então, para mim, eu vou responder algo que me toca quando eu leio a palavra do Senhor e que é uma das mensagens, assim, dos acontecimentos da Bíblia. Logo, claro, depois do Senhor Jesus não tem nenhum, né, sem comparação, mas um dos acontecimentos da Bíblia que me chama a atenção e que é o que eu como manter a fé inabalável e a obediência mesmo quando as lutas e julgamentos se acumulam e as portas estão fechadas. As portas para Estevão se fechou. Ele falou e pregou e tentou argumentar falando da palavra do Senhor e mesmo assim ninguém o ouviu. Mas os olhos de Estevão continuou fitados no céu, em Deus. Ele olhou para o céu e ele olhou para o Senhor e não tirou os olhos de lá. E ele foi apedrejado. Quem não sabe, ele foi apedrejado. Então, o que eu quero falar para mim, para manter minha fé inabalável e não tirar os seus olhos do Senhor? Não tire os seus olhos dele. Se der tudo certo para você, permaneça fiel ao Senhor. Se não der tudo certo, se ele não te ouvir, se aquilo que você está buscando ele não te der ainda, porque não, às vezes não é o tempo, às vezes não é o momento, aprenda uma coisa que Deus tem me ensinado. Às vezes a gente quer coisas do Senhor, quer muitas coisas para a nossa vida. Deus me ouve, me atende, mas às vezes a gente não está pronto para aquilo que a gente está pedindo. Às vezes não é o tempo de a gente receber. Às vezes Deus está nos preparando no meio do caminho, porque a caminhada para termos algo na nossa vida é necessária essa lapidação. Mas entenda, nossos olhos não podem se tirar do Senhor. Então, Estevão permaneceu ali olhando para o Senhor. Então, permaneça. Eu acho que quando a gente não tira os nossos olhos do Senhor, de Cristo, que entregou a vida por amor a nós, Ele se entregou. Então, meus olhos estão fitos nele. Se Deus me der tudo o que eu quero, amém. Graças a Deus por isso. Se Ele não me der, porque atualmente eu não peço aquilo que eu quero, eu falei, Senhor, eu preciso disso, mas se for da tua vontade, então, amém também. Então, não tirar os olhos do Senhor, para mim, é a chave de tudo na nossa vida. Claro que entrar no seu quarto, fechar a sua porta é crucial. Ler a Bíblia, conhecer a quem você diz servir, tudo isso é importante. E como eu não vou conseguir tirar meus olhos do Senhor se eu fizer tudo isso, né? É a constância da minha vida com Ele. Ele é meu Senhor, então eu preciso conhecê-lo lendo a Bíblia, orando, me relacionando com Ele. Aí os meus olhos não vai, porque eu me alimento da palavra dEle, eu me alimento daquilo que Ele tem para mim e eu consigo me manter fiel a Ele. É justamente isso. Então, essa foi a nossa pincelada Sim. sobre o tema e nós aguardamos que você venha colocar o seu comentário. Mas antes, minha esposa, eu queria que você fale. Eu já ia para a música. Já para música? Antes da música, Vamos. Você poderia me falar sobre o devocional Flores do Reino? Deixa eu Alguma pegar aqui. dúvida, alguma coisa que, Sim, hoje que as suas
as leitoras, né, do devocional têm falado contigo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o devocional, por gentileza. Eu tô pegando aqui o devocional para mostrar para vocês, né, um pouquinho dele, assim, tô com a camisa também, mas enfim, ele é lindinho assim, né, pelo menos eu acho ele lindo. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Hoje, acho que todo dia eu falo um pouquinho sobre ele. Né? Todo dia alguém me pergunta sobre o devocional, quem tem meu zap, enfim. E hoje eu respondi algumas perguntas, como adquirir. Sempre a gente fala aqui, entra no meu Instagram, tá lá o meu nome, tá lá falando um pouquinho sobre mim, e bem embaixo tem um link do devocional Flores do Reino. Outro lugar também que você vai encontrar o link do devocional é no Instagram do Farol. Tá lá também escrito devocional, né? Tá escrito o link assim, devocional. Tá lá escrito. Você clica também, você pode comprar no Instagram do programa Farol. Então, se você clicar lá, vai te levar para uma outra página. Vou dizer, vai sair dessa página, você vai dizer que sim, e vai te levar para essa página do pagamento. Você vai fazer o pagamento do jeito da sua condição. E depois você vai dar os seus dados lá, colocar seu nome, endereço, tudo direitinho para poder enviar o devocional Flores do Reino para você. O devocional Flores do Reino fala-se de 91 flores e o que elas têm para nos ensinar dentro da palavra de Deus. Cada flor tem um significado de resiliência, força, coragem. Elas se tornam aquilo que elas foram planejadas para ser, porque elas são criadas por Deus, assim como nós também somos filhas do Altíssimo e temos que nos tornar aquilo que Ele planejou para nós. Mas basta a gente dar ouvido à sua palavra. E aqui no Devocional Flores do Reino, você vai conseguir encontrar mensagens para o seu coração, mensagens que vai te ajudar a ler a Bíblia, porque todo dia tem um capítulo, você não vai ler só um versículo, você vai ler o capítulo todo, vai estar falando sobre esse capítulo, do que ele fala, do que está ali, e vai ter ensinamentos que vai trazer para a sua vida fé, coragem e força, para que você possa permanecer ainda mais na presença de Deus. E já que eu vou falar um pouquinho dela, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a Petúnia, certo? A Petúnia sobre Maria. Mas, aliás, depois da canção eu falo, porque vai estar dentro da mensagem, eu falo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a flor Petúnia. Então tá. E com a gente também, aproveitando antes da gente ir para a canção, está conosco aqui a Rose Lopes. E ela diz, boa tarde a todos. Boa tarde, Rose Lopes, vem com a gente. Rose Lopes, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, tá bom? Então, minha esposa, nós vamos para a canção de hoje, que é Transborda em Mim. E daqui a pouco a gente volta com o nosso momento Ele e Ela e também com a flor Petúnia. Antes da canção, com a gente também o Joel Soares. E ele diz, olá, meu amigo, irmão, pastor Ed Carlos e minha cunhada. Longe da Bahia eu estou, mas com certeza bem perto, em oração com vocês e me preenchendo das coisas de Deus através deste abençoado programa e, como sempre, os MOOCs. Vem com a gente, seu índio. Seu índio, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente. Então vamos para a nossa canção agora e daqui a pouco nós voltamos. Se você vai colocar o comentário, quando voltarmos, vamos ler o comentário. Em águas puras vou me banhar, no teu amor quero mergulhar. Espírito Santo, vem me guiar, transforma minha vida, vem me purificar. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu
Salvador. Tua presença é o que eu mais quero. Teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção. Me purifica com teu perdão. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transporta em mim, meu Salvador. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Muito bem, 17h33 e estamos de volta com todos vocês. E Rose Lopes diz assim, ó, esse louvor é tão edificante. Ah, é mesmo. Eu amo todos, mas esse daí tem uma coisa assim, como a senhora colocou, edificante. Com certeza. Sim, minha esposa? Sim. Você disse que vai ler o quê? Depois no meio do caminho a gente lê. No meio do caminho. Então vamos começar? Vamos lá. Tá em Mateus. Tá em Lucas. Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 55. Isso. Tá? Quem tá aí na nossa rádio, ouvindo, né, o nosso programa, pode acompanhar com a gente querendo abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 46. Então, vamos lá. E diz assim, ó. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Antes de você continuar. Sim. Na semana passada a gente leu Mateus, que é a história de Maria, Sim. que o anjo apareceu para ela e que José tinha abandonado Maria, né? José não tinha aceitado. Ela contou que o anjo apareceu e que ela estava grávida do Espírito Santo e José não acreditou nela, né? Então, deixou ela em secreto, sem ninguém saber. E nesse tempo que aconteceu, que ele abandonou Maria, todo mundo acha que foi logo depois, no outro dia, que Maria, que José foi ter com ela. Não, demorou um tempo. Quando Maria faz essa oração aqui, que é uma oração que Maria faz, né? Ela foi no caminho, foi para a casa de Isabel, que era sua parente, e lá chegando na casa de Isabel, ela foi ficar um tempo lá. Por quê? Porque ela não sabia o que ia fazer da vida dela, porque ela estava grávida e não era casada, né? Seu marido não tinha oficializado de vez o casamento com ela. E ela não sabia o que fazer. Então, já que ela não podia, a família, para poder protegê-la, tirou ela da cidade que ela estava e mandou ela para a casa de Isabel. E quando ela chegou lá, quando ela falou com Isabel, o filho João Batista, que estava no ventre de Isabel, estremeceu-se, né? Se alegrou com a voz de Maria, porque Maria estava ali carregando o Senhor Jesus. Agora você pode falar. Isso mesmo. Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora
todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Você vê como a gente falou na semana passada, Deus a escolheu porque viu algo nela. Sim. Algo que chamou a atenção de Deus, pela vida que ela tinha com Deus. A Bíblia não entra em detalhes assim minuciosos de dia após dia. Sim. Um dia após outro. Mas o que é que Maria tinha? Um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, vida de oração. Ela esperava em Deus, esperava a salvação em Deus, a vida dela em Deus. Cria que o Messias chegaria. Sim. Ela esperava, todos naquela época esperavam com muita expectativa a chegada do Senhor Jesus, né? Não sabia o nome que era o Senhor Jesus, mas que era o Messias que chegaria. E ela foi contemplada, ela foi a escolhida. Que era o Salvador. Sim. Então, as pessoas que fielmente serviam a Deus, que criam na promessa, na palavra de Deus, os profetas, aquilo que eles viam, né? Na época, os pergaminhos, que estava escrito sobre a vinda do Messias, como você colocou. Então, ela confiava e tinha uma vida com Deus. E foi isso que fez Deus a escolher. Sim, com certeza. Maria não era uma pessoa qualquer. As pessoas podem ter certeza que para realmente ter no ventre, né, segurar, levar no ventre o Messias, o Filho de Deus, tinha que ser uma pessoa que realmente se relacionasse com ele, cresce nele, que tivesse uma vida íntegra, reta, que fosse uma menina, porque ela era muito jovem, ela era uma pré-adolescente. E não era somente como muitos dizem, não, Deus escolheu ela por ser virgem. Por ser virgem. Não, porque existia outras também. Claro, além da virgindade, da pureza que ela tinha, ela era uma menina, ela era uma mulher escolhida, e Deus sonda e conhece os nossos corações. Ele conhece a inteireza do nosso coração, a intenção do nosso coração. Muitas vezes a nossa boca pode falar várias coisas, mas o que está aqui dentro, só quem conhece é Deus, é o Senhor. E ele conhecia quem era Maria, né, a intenção, o coração dela. Então ela tinha algo especial, ela tinha uma vida com Deus. Isso é fato para ela ter sido escolhida para poder carregar no seu ventre e ser mãe do Senhor Jesus. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Você vê, ela coloca, vai de geração a geração sobre os que o temem. Então, ela era uma dessas que temia a Deus. Não é ter medo, ai, que medo de Deus, não. Temia, respeito. É um respeito em um grau tão alto que é chamado de temor. Temia a Deus, o considerava, o respeitava, o servia com toda a sua vida. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Quer dizer, dispensou, tirou. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel
e voltou para casa. Você vê que ela coloca, Deus dispersou os soberbos, Sim. ou seja, aqueles que se achavam alguma coisa, e escolheu aqueles que eram humildes. Sim. E não é humilde no pensamento de humildade de pobreza, não. Humilde de espírito. Sim. Aquela pessoa voltada para Deus, servo, serva de Deus, que vivia para Ele. Então, aqui no nosso tema, né, tá falando para você como manter a fé inabalável e a obediência mesmo quando as lutas e julgamentos se acumulam e parecem e as portas parecem se fechar. Tudo se fechou para Maria. Porque como é que ela iria viver se naquela época as meninas que não fossem casadas aparecessem grávidas morreriam apedrejadas? E toda a sua família iriam expulsa do lugar, viria envergonhado. A vergonha da vida de Maria não seria só para ela morreria, mas para toda a sua família, né? E ela, quando ela ficou com Isabel por 3 meses. Então, olha o tempo que José demorou para poder aceitar Maria de volta. Não foi como a gente pensa que foi rápido. Aqui fala na palavra do Senhor 3 meses que ela ficou. Quando ela contou para José que ela estava grávida do Espírito Santo, que o anjo apareceu para ela, ele não acreditou nela, né? E teve esse tempo que ela foi para casa de uma pessoa parente dela, que também estava grávida de uma promessa, que era João Batista, que veio ao mundo para abrir o caminho, né, para o Senhor Jesus. Mas olha o que passava na cabeça dessa menina. Uma jovem, adolescente, cheia de sonhos e de planos. Mas ela permaneceu. Maria tinha 2 escolhas: o desespero, o choro, a murmuração, a reclamação. Como assim o Senhor me escolhe e me deixa nessa situação? Ela teve todas as possibilidades de se desesperar, de murmurar, de reclamar, de ser uma mulher completamente amargurada. Ah, como assim? Sim, ela não estava com o marido dela, ela estava ali sozinha, aparentemente. Mas olha a oração de Maria, porque ela creu, ela acreditou que esse Deus, a quem a escolheu para gestar o Messias, iria fazer algo na vida dela. Ela permaneceu fiel. Ela permaneceu, como eu falei no início do programa, com os olhos fixos no alto, olhando para Deus. Porque é de lá que vem o socorro dela. Nas mãos do Senhor que está a resposta. E ela permaneceu. Mas ela era jovem, ela era nova, ela era inexperiente, ela não tinha nada, aparentemente, de experiência, de maturidade, para ter a estrutura e a compreensão, para ela poder tomar as melhores decisões. Mas ela tinha algo que nós precisamos buscar todos os dias, que era o Espírito do Senhor. Ela estava gestando, ela foi grávida pelo Espírito Santo. Então ela tinha essa confiança inabalável, essa fé que a gente tem que permanecer inabalável, essa confiança que tem que estar inabalável em Deus. Ela cria que Deus ia fazer algo acontecer, como realmente o anjo apareceu para José depois e falou com ele, para ele não temer em receber Maria como a sua mulher, porque o que era gerado em Maria era obra do Espírito Santo. Então, quando ele ouviu o anjo falar com ele, ele acreditou. E ele não teve mais medo de receber Maria como a sua mulher. A gente falou isso na semana passada e disse que ele não a conheceu até quando ela veio ter o Senhor Jesus. O a conheceu é se relacionar com ela, Sim. né? Como marido e mulher. Ele esperou Maria ter Jesus e passar todo o tempo ali direitinho, do resguardo todo direitinho, para realmente, tanto que Maria teve outros filhos com José. Mas enfim, é sobre José também não ter acreditado nela. Você vê. Mas ela permaneceu sem murmurar. Ela permaneceu inabalável. É o nosso tema, né? Ela permaneceu com a fé intacta. Ela permaneceu obedecendo, obediente. Mesmo outras pessoas sendo contra. E, além do mais, aquele por quem ela esperava ser o marido dela.
Não que acreditou. não acreditou. Imagine, Maria tinha todas as possibilidades para se desesperar, Todos os argumentos. para se murmurar, Sim. para viver chorando e desesperada, mas ela não fez isso. Ela foi um exemplo. E às vezes a gente diz assim, não, é muito nova, não tem nada a ver com idade, tem a ver com experiências com o Senhor, como a sua fé está. Então, quando a gente ensina aqui, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor, todas as suas decisões coloca diante do Senhor, não toma nenhuma atitude na sua vida sem perguntar para Deus. Vai mudar de casa? Pergunta se é da vontade dele. Vai mudar de emprego? Pergunta se é da vontade dele. Vai abrir um negócio? Pergunta se é da vontade dele. O seu casamento não está bom? Meu Deus, pergunta onde que eu estou errando, o que eu não estou vendo, o que está faltando. Tudo pergunta ao Senhor. Para que você venha ser uma boa mãe. O que eu tenho errado com os meus filhos? Em que eu não tenho percebido? Por que eu não estou sendo tão obediente? Por que eu estou me dando tanta dor de cabeça? Meu Deus, o que eu faço? Pergunta ao Senhor. Me direciona, me capacita. O Senhor fez isso com Maria. Foi o Espírito do Senhor que a conduziu. Mas Maria tinha algo especial. Ela tinha relacionamento. Ela tinha entrega. A fé dela era inabalável. Ela era obediente à voz do Senhor. Ela creu que Deus iria honrá-la. Se tinha escolhido, ele ia fazer tudo que fosse possível para ela estar bem. Isso é uma fé, gente, que a gente tem que aprender a ter. Justamente. Antes de você ler, Dona Sandra, ela diz assim, ó, reconhecendo que sem Deus nada sou, tirando de mim todos os pensamentos que possam me afastar dele. Nunca esqueço que tenho um voto com ele e que, mesmo que doa, tudo posso quando ouço a voz de Deus. E permito que ele acalme minha alma, abrindo minha visão, e assim possa enxergar a solução para todos os problemas e consigo manter a chave da fé que abre as portas. Amém. Mesmo que doa, tá vendo? Porque as pessoas acham que não, mas estava doendo em Maria. Sim. Era o amor da vida dela na terra, que era José, não tinha acreditado nela. Ela estava sozinha e teve que sair da sua cidade, perto da sua família, para ir para outro lugar, para poder ficar protegida, porque tinha um medo que alguém descobrisse que ela estava grávida e ela ser apedrejada. Então Maria teve muitos percalços na sua vida, sim, mas ela permaneceu. Fale que você está aí sorrindo, alguém falou alguma coisa. Dona Gildenice Santana que está com a gente, ela colocou bom dia, boa Olá, tarde, Dona boa Gildenice. noite. Dona Gildenice vem com a gente. Vem com a gente. E ela disse assim, ó, sobre o tema, já foi dito tudo pela esposa, assina embaixo, obrigada. Você não deixou nada para ela. Ela disse que assina assim, embaixo. Dona Gildenice? Você não deixou nem um pouquinho. Oh, meu Deus. Mas é isso mesmo, dessa forma. Amém. Né? Ela assinou embaixo, está assinado. Foi o Espírito Santo que conduziu. Tá bom. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a petúnia, tá? O que tem a ver a petúnia com Maria? Vamos lá. A petúnia é delicada, é perfumada e é conhecida por florescer mesmo em solos pobres, resistindo ao vento, ao sol forte e aos dias imprecisos da natureza. Ela não é barulhenta em cor ou aroma, mas preenche espaços, transforma ambientes e permanece firme. Assim é a mulher segundo o coração de Deus. Não precisa gritar para ser notada, nem se defender para provar valor. Seu caráter fala mais alto que qualquer voz. Então, esse aqui eu falei um pouquinho da flor petúnia e como ela tem a ver com Maria, né? Como ela tem a ver com Maria. Ela é uma flor forte. A petúnia, ela é resiliente, doce, silêncio que fala e firmeza emocional. Essa é a petúnia. Então, Maria foi essa resiliência forte e doce. Ela foi silenciosa, né? O silêncio que fala e a firmeza emocional. Ela permaneceu ali, confiando que Deus tinha muito mais para fazer sobre a vida dela. E ela permaneceu obediente. Que sejamos assim como Maria, que sejamos assim como a petúnia.
Ok. Rose Lopes assim, ó. Maria é um grande exemplo de fé e confiança em Deus. E ela coloca que em nenhum momento ela duvidou, mesmo diante de tanto julgamento. Verdade. Porque a gente não fala, mas quando a gente lê a Bíblia, né, que a gente vai vendo, Maria foi maltratada, foi hostilizada, as pessoas julgaram ela. Mesmo José casando com ela, perguntaram por que se separaram, por que não casaram antes. Teve o burburinho, teve o disse-me-disse, teve a fofoca. Claro que o mal ia se levantar, o diabo ia se levantar, né? Porque ali ela estava gerando, né? Ela estava gestando o Filho de Deus. E tinha que ter os momentos difíceis. E os momentos difíceis fez Maria mais forte. Os momentos difíceis nos fazem mais forte, nos fazem mais corajosas, nos fazem mulheres de oração, nos fazem pessoas de fé, nos fazem mergulhar na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. Esse tempo mesmo, de Carlos já está fazendo isso já tem um tempo, de ler a Bíblia toda, mas eu e Kevin e de Carlos estamos lendo a Bíblia, né? Toda, de Carlos já leu no ano passado toda? Já tem um tempo que ele sempre lê toda, mas tá nós três ao mesmo tempo lendo a Bíblia toda. Então assim, o que é isso? Eu ensinar pro meu filho, Kevin, vamos lá, e ele fez um planozinho para ele ler e tá lá todo, é tão lindo ver. Eu não preciso nem perguntar a ele onde é que tá, nem dizer a ele, pegue a sua Bíblia, não. Ele vê o pai fazer, ele vê eu fazer, e aí ele vai lá e Kevin, fazer o que agora? Não, mamãe, eu vou ler minha Bíblia. Ele vai lá, senta, pega a Bíblia dele, abre e vai ler a palavra do Senhor. Mas ele está ali priorizando o Senhor. E isso é mais do que a gente fala. Ele vê o pai fazer, ele vê a mãe dele fazer. Então, às vezes, a gente quer tantas coisas. Gente, aqui não estou querendo dizer que somos perfeitos, tá? Mas a gente ensina tanto aqui. O que adianta? Seria hipocrisia da minha parte falar para você, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora, lê a Bíblia, se relaciona com Deus, se a gente não fizesse, né? A gente precisa fazer, até para minha vida espiritual mesmo. Não é para falar para vocês, mas eu preciso ter vida com Deus. E Maria tinha vida com Deus. E a vida dela foi transformada. E para a gente convidar as pessoas para a oração, antes, Dona Judenice, ela se explica e diz: é porque estou sem palavras. Amém. Amém, Dona Judenice. A gente entende. Que sejamos como Maria. É isso aí. Uma fé que permanece. Que sejamos como a Petúnia. Esse silêncio que fala. Porque o que quer dizer posicionada? E ser também como José. Sim. Porque quando o anjo falou com ele deu ouvidos. Sim. E obedeceu. E o anjo fala com a gente, ou seja, a voz de Deus fala com a gente quando você ouve esse programa. Amém. Quando você agora mesmo, de repente, sem querer, sintonizou e está ouvindo. Então, se você obedece, então Deus ele vai te abençoar. Tá Verdade. Bom? Convido vocês para a oração que nós vamos fazer agora e que Deus ele venha nos abençoar grandiosamente. Tá bom? Deus amado e querido, estamos na tua presença e nos unimos em oração. Nós aqui, eu e minha esposa, e diversas pessoas que acompanham essa oração também, meu Deus. Que o Senhor visite a cada uma delas. Eu não sei de que forma que essa pessoa se coloque em oração, meu Pai. De repente, meu Deus, se posicionando, tomando, meu Deus, posição mesmo em face, meu Pai, a tantos problemas. De repente todo mundo contra, meu Deus, pessoas que falam isso ou aquilo, mas essa pessoa se coloca para ouvir, meu Deus, a tua voz, para obedecer a tua voz, mesmo que tudo e todos sejam contra, mas ela, meu Deus, se coloca a teu favor, porque sabe que o Senhor, meu Deus, é com ela, mesmo ela enfrentando lutas, dificuldades, enfrentando, meu Deus, situações difíceis, mas ela está, meu Deus, crendo, confiante em ti, meu Deus. E assim como o Senhor foi com Maria, que o Senhor a escolheu, não porque a quis escolher, mas ela se fez por onde ser uma escolhida. Então, meu Deus, que nós também venhamos nos fazer, meu Deus, um escolhido, para que o Senhor, meu Deus, cumpra o teu plano, meu Deus, o teu projeto, na vida de todas essas pessoas. Entrego tudo e todos nas tuas mãos e te agradeço, meu Senhor,
na certeza da tua resposta e vitória na vida de cada uma dessas pessoas, e que todos os que creem digam amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. E que o Deus que é todo poderoso, Ele venha te abençoar, Ele venha estar contigo, tá bom? O nosso ao vivo vai ficando por aqui, mas se você chegou depois, você vai assistir o programa do início, tá bom? Vai lá no nosso canal, todos os programas estão lá e você assiste para que Deus venha te abençoar. Dona Sandra diz amém. E eu digo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe. Minha esposa, amanhã é sábado. Amanhã é sábado, gente, não vai ter programa, domingo também não, mas se for da vontade do nosso Senhor, segunda-feira estaremos aqui presentes com o nosso programa Farol. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, gente!